Bom, bem-vindos aí à nossa primeira aula de Laboratório de Física. Sou o professor Rangel e vamos trabalhar eu na prática e a professora Hilda a parte teórica, tá? Então vamos lá, a primeira indagação que a gente tem na física queria saber, entre dois ou mais objetos, aquele que é mais rápido, ou seja, aquele que tem maior velocidade. Então, um dos primeiros conceitos nossos, primeiro é saber se o corpo está em movimento ou em repouso. Tá? Estando em movimento em relação ao referencial, é importante a gente distinguir, saber se ele é mais rápido ou menos rápido. Para isso, nós temos que ter o conceito de movimento. Movimento é quando o móvel muda de posição no decorrer do tempo. E para mudar de posição, a gente tem o que nós chamamos de deslocamento escalar. Okay? A nossa primeira aula, noções básicas para o estudo da física. E olhando para cá, a gente vê que nós temos uma trajetória qualquer, tá? Em que eu atribuo um sentido positivo de percurso. E marco dois pontos: posição inicial e posição final. Então, o meu móvel, o carrinho, por exemplo, ele vai da posição inicial até a posição final. Ao sair da posição inicial, ele inicia a contagem do tempo, que é o TI, instante inicial. Quando ele chega na posição final de destino, ele para a medição do tempo. Então, tem instante final. Para isso, a gente define o deslocamento escalar. Quem é o deslocamento escalar? Ele vai depender da posição inicial e da posição final. Então, é a posição final menos a posição inicial. E o intervalo de tempo? O intervalo de tempo é sempre o instante final menos o instante inicial. Okay? Esse intervalo de tempo é sempre positivo. Agora, o deslocamento, em alguns casos, ele pode ser até negativo, se ele vier no sentido contrário da trajetória. É o chamado movimento regressivo. Então, para nós, deslocamento é a posição final sempre, menos a posição inicial. Agora, o que é distância percorrida? Distância efetivamente percorrida. Bom, é o comprimento. Se ele sai dessa posição inicial e vai até esta daqui, esse é o meu deslocamento na ida, ok? Na ida. Então, é a posição final menos a posição inicial. Mas ele vai e volta. Se ele vai e volta, eu tenho outro percurso, o do retorno, a da volta. Então, eu tenho o que nós chamamos de um deslocamento na volta. A distância efetivamente percorrida é o deslocamento na ida, mais o deslocamento da volta. Isso em módulo, ok? Porque interessa para mim é a quilometragem, e não que na volta é negativo. Então, eu trabalho em módulo. Então, é a distância que eu percorro na ida, mais a distância que eu percorro na volta. Agora, se ele se desloca só no sentido, só de ida, ou somente de volta, eu tenho que minha distância efetivamente percorrida, ele é igual ao módulo do deslocamento escalar. Os dois serão iguais. E, em geral, o que normalmente a gente faz só um sentido, ou ida ou volta. Mas se porventura tivermos ida mais volta, a minha distância efetivamente percorrida é essa daqui, ó. É igual ao módulo do deslocamento. Se deslocar num sentido só, se for nos dois sentidos, ida mais volta, é a soma deles. Okay? Então, é bom diferenciar que deslocamento escalar tem um conceito, uma definição, distância percorrida é exatamente outro. Aqui, por exemplo, deslocamento escalar, ele só depende da posição final e inicial. Mas, na distância efetivamente percorrida, ele depende da distância que ele percorre na ida, mais na volta, o que não ocorre aqui desse lado. Para isso, a gente define velocidade média, que é meu deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Então, minha velocidade escalar média é deslocamento escalar dividido pelo intervalo de tempo. Para isso, a gente tem o quê? As unidades, Vou dividir deslocamento por
intervalo de tempo. Então, no sistema internacional, é 1 metro por segundo. Mas a gente sabe que existe também outras unidades práticas, quilômetro por hora. Como poderia também ser? Centímetro por segundo. Esta é do sistema internacional. Essa aqui é muito usada na prática. Existe uma relação quando eu passo de um para outro. Ok? Bom, se eu falei o que é deslocamento escalar, distância percorrida, eu agora acabei de falar em velocidade média, acrescentando, vou falar na rapidez, tá? Na velocidade escalar média. Bom, essa rapidez, ou simplesmente chamada velocidade, é a distância efetivamente percorrida dividida pelo intervalo de tempo. As unidades não alteram. O que altera é o conceito, tá? E para nós, como aqui nós já tínhamos falado, se o móvel se desloca somente num sentido, eu sei que só tem ida, ou só tem volta. Então a minha distância é a da ida ou a da volta. Então a distância efetivamente percorrida é o modo do deslocamento. Se isso ocorre novamente somente num sentido, as duas velocidades, tanto a média como a rapidez, ou velocidade escalar média, são iguais. O que ocorre é que, em geral, nos nossos exercícios, a gente trata só num sentido. Então, as duas são iguais, tanto a velocidade média como a velocidade escalar média. Lembrando ainda que, como normalmente é num só sentido, alguns exercícios ele não fala que é a velocidade média, apenas a velocidade média, ou então a velocidade escalar média. Então, se é num sentido só, as duas são iguais. Agora, se eu tenho ida mais volta, aí não, elas têm um significado diferente. Bom, para isso a gente vai fazer um experimento simples, para tentar ver como é que a gente calcula essa rapidez, essa velocidade média. Nós só vamos fazer num sentido. Então, vai ser diferente eu falar em velocidade média, rapidez ou velocidade escalar média. Ok? Então, o que nós vamos? E o objetivo desse é mostrar a vocês que a física, como as outras ciências, elas têm que estar relacionadas com a prática. Eu não consigo estudar só a teoria. A aprendizagem é muito maior quando há uma prática mostrando que a teoria está correta, está dentro do que nós vimos na prática. Então, para isso, eu vou usar essa plataforma que aqui está. Eu usei uma calha, né? Uma calha ela tem 1,20 m. Vou botar um calço aqui só para pegar a bola, travar a bola. Vou usar uma bola de gude, ok? E vou desde o zero até a posição 1,20 m, ok? Então nós vamos deslocar, sabendo que isso não vai nos interessar as posições intermediárias. Tá? A gente não vai usar isso, a gente só vai fazer a extensão completa. Então 1,20 m. Então eu chego aqui e vou fazer a primeira. É lógico que na hora que eu fizer a primeira medida, eu vou usar o nosso famoso cronômetro. Esse cronômetro, esse botão do lado direito, ele inicia a contagem do tempo. Então ele é o start e stop. Quero parar, parei. Mas eu vou fazer outra medida, então eu vou resetar. E assim eu faço, outra medida. Parei, resetei. Bom, para medir esse tempo, o comprimento eu já sei qual é o ΔS. Tá? A posição inicial é 0, a posição final é 120. E o tempo eu vou medir, mas para fazer medidas experimentais, a gente fica sujeito a cometer vários erros. E é aconselhável que a gente não faça só uma, faça diversas medidas desse tempo que ele vai levar e ache a média aritmética. Se dentro desse conjunto de medidas eu encontrar uma ou duas que são absurdas, são bem diferentes das demais, provavelmente você deve descartá-la. Tá? Usar só aquelas que são mais coerentes, que estão próximas uma da outra, certamente estarão bem próximas do valor real. Então vamos lá, vamos fazer 3, tá? Então pego, vou colocar a bola, e quando eu largar a bola, eu inicio a contagem do tempo. Larguei.
A hora que eu venho, quando chega aqui eu travo. Ó. Então eu achei já um tempo. Tá? Por exemplo, aqui para nós, olha, eu marquei 4,15 centésimos de segundo. Vamos para outro. Vou iniciar, ok? Parar e resetar. Ok. De novo. Mais uma. Ok. Vou pegá-la aqui. Ok. 403. Tá? E assim vai. A gente faz 3, 4. Quanto mais medidas você fizer, melhor. Reseta, né? E vamos mais uma medida, pelo menos. Então, vamos soltar. E ganho marcado o tempo aqui, ó. Novamente, 401. Ou seja, os valores prováveis estão em torno de 4. Então, vamos agora essa parte daqui e vamos considerar dentro dessas medidas essas 3 que estão assinaladas aqui. Bom, a primeira, o comprimento, né? 120 centímetros, passando para metro, centímetro de 5 metros, 1,20, eu divido por 100. Bom, essas 3 medidas. Ah, mas qual delas eu vou usar? Não, vou usar a média, o tempo médio. Então, eu somo os 4, divido por 3, média aritmética. Somando esses 3 valores, encontro 12,12. Dividido por quem? Por 3, são 3 parcelas. Isso vai me dar 3,03. Então, minha velocidade média é o deslocamento, nesse caso, em sentido só, é a distância efetivamente percorrida, 1,20, dividido pelo tempo médio, tá? Que deu 3,03. Isso vai me dar 0,396 metros por segundo, que eu posso aproximar, tá? Tirando 6, ele é igual ou maior que 5, o outro é acrescido de uma unidade, que passa a 10. 10 por 0, jogo para o outro lado, dá em torno de 0,4 metros por segundo, que já era mais ou menos esperado, tá? 4 em torno do tempo de 4 segundos, tá? De 3 a 4, e em seguida eu achar a velocidade, 1,20 m dividido por 3 está em torno de 0,4 metros por segundo. Se isso fosse centímetro, eu teria que multiplicar isso por 100, então daria 40 centímetros a cada segundo. A velocidade diz isso, a rapidez. O quanto que você se desloca a cada segundo. Ele aqui, ó, se deslocou 4 décimos do metro a cada segundo. Se eu passasse para centímetros, daria o quê? 40 centímetros por segundo. Multipliquei por 100. Então, a cada segundo ele se desloca de 40 centímetros. Como é 1,20 m, ele certamente gastou em torno de 4 centímetros. 4 centímetros por segundo, ok? 40 segundos, 40 centímetros por segundo. Bom, isso, quer dizer, com a medição, com um experimento, eu obtive indiretamente, tá? Medindo apenas o tempo, eu obtive o valor da velocidade. Nesse caso, repetindo, velocidade média ou rapidez é a mesma coisa que velocidade escalar média. Então, em geral, ressaltando, os exercícios normalmente da física, quando fala em velocidade, ele considera, em geral, apenas o sentido. Se falar em velocidade média, ΔS sobre ΔT, ok? Bom, obrigado. Esse é nosso primeiro conceito. Espero aí ter atendido a todos. Obrigado.